O texto que o Senhor colocou no meu coração está lá em 1 Coríntios 14, no 10. A partir do 10. Acharam? Sim, você nem tá com a Bíblia na mão. Já é. Não, vou esperar as meninas aqui abrir, ó. Que bonito quem tá com a Bíblia na mão. Isso aí, isso aí, isso aí. 1 Coríntios, lá no Novo Testamento. 1 Coríntios 14, a partir do versículo 10. Diz assim: sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, eu serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naquele que traz edificação para a igreja. Olha só o que o Senhor está falando aqui. Sem dúvida nenhuma, nenhum idioma do mundo é sem sentido. Então, todas as partes do mundo, cada lugar, cada localidade fala um idioma, fala uma linguagem. E tem alguns que são bem da localidade. Por exemplo, o Brasil é tão grande que tem coisas que é falado no sul que não se fala no nordeste, né? Tipo, lá para cima eles falam umas coisas que a gente não fala aqui. E aqui de Guarapuava tem um idioma próprio. O guarapuavano fala capaz. Fala bem capaz. A gente tem a nossa linguagem, o nosso jeito de falar, não tem? E quando a gente se comunica com o guarapuavano, ele não entende? Entende. Tem sentido isso aí que você falou, por mais coiseado que seja. Tem um sentido, a pessoa vai entender. Nenhum idioma do mundo é sem sentido. Tudo o que é dito tem um sentido. E as línguas espirituais também. Todas as línguas espirituais têm um sentido, têm um porquê, tem um entendimento nelas. Tudo o que é dito tem um sentido. Todavia, todos eles têm sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, eu serei estrangeiro para quem fala. E às vezes a gente está se comunicando com uma pessoa e a gente não entende direito o que ela está falando. Você vai viajar para outro lugar, tem um costume diferente, tem uma comida diferente, tem horário para as coisas diferentes. Não é assim? Se você não consegue se comunicar, você não vai entender o que quer, a pessoa não vai entender o que tem que te dar. Você chega lá e fala, ai, fome. Não, tem que falar como, Camila? I am hungry. No inglês? Yes. E se eu for falar em outra língua, alguém sabe falar japonês aqui? A Bia sabe? Como é que eu falo, estou com fome em japonês, Bia? Ih, se o inglês já não fluiu aqui, imagine o inglês. Como é que é? Jacasuika? A gente vai fazendo um negócio ali para se comunicar, para se entender. Mas cada lugar tem a sua linguagem. E quando eu não entendo a linguagem daquele que está tentando se comunicar comigo, eu sou estrangeiro para ele. Nós nascemos de novo. Não nascemos? Entregaram a vida para Jesus? Não entregaram? Amém? Nasceram de novo. Tem uma nova nacionalidade, pertence a um novo lugar. Esse novo lugar de vocês tem uma linguagem. A linguagem do Espírito. E quando a gente não entende a linguagem do Espírito, a gente é como estrangeiro para ele. Imagine que você pertence a esse lugar e não consegue desfrutar das coisas desse lugar. Aí que mora o problema. Você chega lá e fica falando, fome, estou com fome, fome, fome. E o Senhor não entende o que está falando. Aí ele fala, quer comida? E você não entende o que ele está te oferecendo. Aí você não pega e você fica morrendo de fome. Porque há uma divergência de linguagem.
Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, ele foi separado de Deus. E daí, a partir de então, ele começou a entender as coisas e a se comunicar conforme essa nova natureza, a natureza caída. Ele começou a falar com Deus conforme aquilo que ele percebia, conforme aquilo que ele entendia. E Deus tentava falar com ele conforme a verdade do céu. E cada um falava um negócio e não se entendiam. E Jesus Cristo veio e ligou nós novamente a Deus. Jesus Cristo resolveu o primeiro problema, o de separação eterna. Jesus Cristo resolveu o primeiro problema, o da separação eterna do homem com Deus. Amém? Qual o problema que Jesus resolveu? Exatamente. Jesus Cristo veio e te ligou a Deus novamente. Mas o homem continua falando com Deus num negócio que não entende, e Deus falando com o homem não consegue chegar a lugar nenhum, porque é como estrangeiro aquele que fala. Então Deus fala um negócio e o homem entende outro. Deus fala, me adore, e o homem entrega um negócio que ele acha que é adoração. Deus fala, eu quero santidade, e o homem vive uma vida achando que é santidade. Deus fala assim, sejam sensatos, sejam cheios do Espírito. E o homem entrega a sua sensatez. O homem entrega conforme aquilo que entende dessa natureza. Mas nem sempre é o que Deus está pedindo. E Deus olhou e falou assim, eu não posso deixar esse negócio continuar assim. Eu tenho que resolver isso. Eu preciso de um professor de línguas. Eu preciso de um tradutor. Eu preciso de alguém que conheça o idioma que eu falo, e que vai entender o que o homem está passando. Então, Deus pegou e enviou o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem morar em nós, ele arruma o problema da linguagem. Jesus Cristo arrumou o problema da separação eterna. O Espírito Santo arruma o problema da linguagem. Quando você fala a língua do Espírito, você não é mais estrangeiro para Deus. Você começa a falar conforme o que Deus está entendendo. E começa a entender aquilo que Deus te fala. E é isso que nós precisamos. A Emily foi agora esses dias para o Canadá. Aí ela voltou de lá contando que lá no Canadá tem rosas. E daí eu pensei, aqui no Brasil também tem rosas. Visualizou uma rosa aí na tua cabeça? Como é que é uma rosa? Uma flor rosa. Uma flor cheia de pétalas, com espinho. Uma rosa, ela pode ser cor de rosa, pode ser vermelha, pode ser outras cores, não é? Uma rosa. Essa é a rosa que nós temos aqui no Brasil. Aí ela falou assim, não, tia Karen, não é dessa rosa que eu estou falando. Lá tem flor rosa, as rosas, mas são árvores, né, Emily? E daí, para ela me ilustrar, ela me mostrou uma foto. Aí eu falei, entendi. A rosa que eu estou visualizando não é a rosa que você está falando. Olha o problema de linguagem. Estava sendo estrangeiro para ela. Porque na minha cabeça tinha uma versão, uma tradução daquela palavra, um significado para aquela palavra. Mas não é o mesmo significado que ela estava me trazendo. E às vezes é isso que acontece entre nós e Deus. Deus fala um negócio e a gente entende outro. Deus pede uma coisa e a gente faz outra. Ou Deus está nos ensinando de um jeito e a gente não entende nada. Fica boiando. Porque é como se fosse estrangeiro. Fala linguagens diferentes. Se eu falar, Felipe, toque baixo. O Eloy entendeu o mistério. É para ele baixar o volume do teclado ou é para ele sair do teclado e ir para o outro instrumento? O que vocês acham? É a palavra, gente, baixo. Mas ela tem significados diferentes. Se eu falar, me dá uma manga, alguns vão pensar na fruta. O Eloy já pensou no quê? Na manga da blusa. É a mesma palavra, mas tem significados diferentes. Deus fala, me adore. E você vai lá e fala, te amo, Deus.
Aí Deus olha para o teu coração. E no teu coração não está nem aí com Ele. Então Ele não entende aquilo como adoração. Porque a boca pode falar coisas que não tem no coração. Significados diferentes. Aí muitos de nós estamos vivendo como estrangeiros ao Espírito. Porque o Espírito Santo fala assim, o Espírito de Deus fala assim: ah, eu te chamei para ser profeta. E daí você entende, eu sou um profeta, já sai falando para todo mundo. Não, peraí, eu te chamei para falar na tua boca. Eu vou trazer a mensagem do céu na tua boca. Não é isso que você está entendendo? Calma, calma, vamos lá. Vamos arrumar isso. Aí a gente fica muito frustrado, porque não consegue viver o que Deus tem, mas porque está tentando viver o que Deus não quer. A gente só erra na vida porque Deus está falando um negócio e a gente está entendendo o outro. Deus fala, toque baixo, e você diminuiu o volume das coisas. Na verdade, Deus queria que você experimentasse um instrumento novo. Ou você larga o que estava fazendo, estava tocando teclado, e vai tocar outro instrumento. Deus fala assim, o que você está fazendo? Eu só pedi para você dar uma baixadinha no volume. Quando você não entende quem fala, é como um estrangeiro. Assim está boa parte da igreja atual, vivendo como estrangeiro, quando na verdade é herdeiro. Vivendo como estrangeiro, como quem não conhece, como quem não sabe, como quem não entende, quando na verdade é dono de tudo. Você foi chamado para governar sobre tudo. Você foi chamado para determinar sobre as coisas. Você é herdeiro, você é filho de Deus. Olha uma pessoa do teu lado e diga, você é filho de Deus. Agora mude, fale assim, você sabe com quem você está falando? Filho de Deus. Não, mas fale como quem é filho mesmo, como quem sabe quem é. Eu sou filho de Deus. Cara, você não é qualquer um. Largue mão de se comportar como qualquer um. Você não é estrangeiro. Você é herdeiro. Você é dono de tudo. Aí você fica chorando para Deus por migalhas. Deus olha e fala assim, filho, é tudo teu. Aí você fica, pai, eu estou morrendo de fome. Aí Deus olha e fala assim, abre a geladeira. Não é assim lá na casa de vocês? Vocês falam para a mãe, mãe, estou com fome. A mãe vai lá fazer, ou a mãe fala, pegue nos armários, não saia com as panelas. Não é assim que a mãe fala? Imagine Deus fazendo com você isso. Você falando, pai. E Deus falando, filho, é tudo teu. O que você quer? Nós precisamos alinhar nossa linguagem com a do céu. Nós precisamos falar de acordo com o céu. E melhor ainda, nós precisamos entender o que o céu está falando. E eu preciso, para isso, do Espírito Santo. Deus não falou assim, vai lá e se vira. Vai lá fazer agora aulas de idiomas, se vire. Se matricule na Trustube. Deus falou assim, eu vou te enviar um professor. O melhor professor. Professor dos bons. E ele vai estar com você em todo o tempo. Cara, olha só quem Deus é. Ele não te empurrou, vai lá fazer. Ele falou, venha, eu vou te ensinar. Venha andar comigo. Eu arrumo esse problema da linguagem. O Espírito Santo foi nos dado para arrumar o problema da linguagem. Precisa ser transformado os conceitos que nós temos no nosso coração a respeito das coisas de Deus. A gente entende muita coisa pelo viés da religião. A gente conhece muita coisa de Deus pelo que os homens falam, pelo jeito que a gente foi criado, pela moral e os bons costumes, pela educação social. Mas nós precisamos conhecer as coisas de Deus pelo que Ele fala, pelo que Ele é, qual é a opinião dEle sobre as coisas. Jesus Cristo, quando veio e andou sobre essa terra, Ele trouxe a visão do céu a respeito das coisas. Todo mundo estava acostumado e conhecia a Bíblia, a Torá, de acordo com a religião, conforme o judaísmo, conforme aquilo que eles foram criados. E Jesus Cristo veio e trouxe uma nova compreensão. Ele falou assim, está escrito isso, mas eu porém vos digo. Eu porém vos digo. Quando Jesus fala, eu porém vos digo, Ele está alinhando a nossa linguagem com o do céu. A gente começa a entender que naquele momento Ele falou, toque baixo, é para pegar o instrumento. Não só diminuir o volume. Naquele momento Ele falou, quero uma manga,
é para trazer uma fruta e não mostrar a manga da blusa, sei lá o quê. Jesus Cristo veio e começa a arrumar isso. E deixou o Espírito Santo para nos ajudar a caminhar sobre isso. Amém? Entenderam? Então por que nós temos dificuldade na vida? Porque a nossa linguagem não é a do Espírito. Você nasceu de novo, você pertence a um novo lugar. E agora, as coisas dessa natureza te são entregues. Toda vez que você sai desse lugar em Cristo, as coisas perdem o sentido. Daí você quer viver conforme o teu querer, conforme o teu pensar, conforme o que você acha. E daí tudo fica sem sentido. Fica sem rumo. Perde a essência, porque o lugar de essência é em Cristo. Você foi criado para estar lá, para andar lá, para se comunicar lá. Você já não é mais estrangeiro. Você pertence a uma nova nacionalidade, a um novo lugar. Vocês estão me entendendo? Sim? Não? Sim? Deixa eu mostrar para vocês um outro texto. Virem lá comigo em João 12, 28. Acharam João 12, 28? Diz assim: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus e disse: Eu já glorifiquei e glorificarei novamente. A multidão que estava ali a ouviu e disse que tinha trovejado. Outros disseram: que um anjo tinha falado. E Jesus disse: Essa voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Olha só, Jesus falou para Deus: Pai, glorifica o teu nome. E Deus falou no céu: Eu já glorifiquei e vou glorificar de novo. E a multidão que estava ali, entendeu? Não. Eles ouviram e falaram assim: Nossa, acho que vai chover, está trovejando. Eles ouviram e falaram assim: Acho que algo celestial passou por aqui. Um anjo falou. Quando na verdade Deus tinha dito. Eles eram estrangeiros à voz do Senhor. O Senhor falou e eles ligaram a voz do Senhor a algo natural, a algo dessa terra, ou a algo espiritual, algo religioso, algo distante. Quando na verdade Deus falou por causa deles. Deus fala a teu respeito. Deus tem falado com você. Deus tem te instruído. Deus tem te ensinado. Deus fala conosco. Afinal de contas, nós somos filhos dele. Ele fala com você em todo o tempo. Mas como é que você entende o que ele está falando? Como é que você ouve a voz de Deus? Você ouve como um trovão? Como algo natural? Como um barulho? Como um movimento? Como que você ouve a voz de Deus? Como um sentimento? Como a alma? Ai, fui eu que estou pensando isso. É coisa da minha cabeça. Como é que você ouve a voz de Deus? Enquanto você não for cheio do Espírito Santo, a voz de Deus te vai ser estranha. E daí em momentos como esse, onde Deus estava falando, se movendo no nosso meio, você fica distraído. Você acha que é doideira, que é loucura. E de fato, as coisas do Espírito são loucura para quem é natural. Ou seja, para quem não fala a linguagem do Espírito, momentos do Espírito são doideira, são loucura. Não cabe a mim, não é para mim. E daí você vive a tua vida aí, natural, sofrendo com todas as coisas naturais. Quando na verdade Deus já arrumou, já solucionou o problema. Você só precisa usar a ferramenta que Deus te deu. A ferramenta tem um nome. A ferramenta é uma pessoa. O nome dele é Espírito Santo de Deus. Quanto mais você ora em línguas, mais a tua linguagem vai se tornando espiritual.
mais o significado real das coisas do Espírito são entregues. Mas você consegue entender o que Deus está falando. E você consegue usar o que Deus está falando. Precisamos do Espírito Santo. Porque cada região celestial tem uma linguagem. Então quem já ora em línguas, precisa orar mais para entrar nas variedades. Porque cada variedade, cada língua da variedade é um lugar que você acessou no céu. Quantas línguas você fala? Precisa falar muitas. Paulo fala assim, eu dou graças a Deus que eu falo em línguas mais que todo mundo. Ou seja, ele tinha acesso no céu, ele entendia as coisas do céu. Enquanto alguns não conseguem entender nada e pensam assim, é só trovão, é só barulho, é só movimento. Sabe por que, igreja, que a gente ainda não vive os dons? Porque a gente não acessou a linguagem do dom. Lá em 1 Coríntios fala, e nesse texto ali que eu estava lendo agora há pouco, cada dom tem a sua linguagem. Qual a língua que você fala? Quanto mais o Senhor entrega línguas para você, mais variedade, mais entendimento você vai ter, mais você vai poder desfrutar das coisas do Espírito. Então, quando a gente recebe o Espírito Santo em nós, a gente é batizado com o Espírito Santo, um dos sinais que ele veio morar em nós é falar em línguas. O falar em línguas começa a manifestar os dons do Espírito. O primeiro dom que a gente manifesta, variedade de línguas. Muitas línguas, línguas diferentes. Umas são só uma sílaba, outras são só um sussurro, outras são umas palavras fortes, outras são tipo cantadas, outras têm uma melodia, outras são bem seca, bem reta. Qual tipo de variedade você já acessou? Você vai entrando nas variedades, vai orando diferentes línguas, vai vindo a interpretação, você começa a entender o que você está orando. Você não é mais estrangeiro ao Espírito. Você sabe o que ele disse. Você sabe o que ele falou. Você sabe qual é a direção que tem que dar. Você sabe qual é o próximo passo que você precisa caminhar. Você sabe para onde você vai. Você não é mais enganado. Estrangeiro é enganado. Qualquer um que recebe o estrangeiro ali, o guia, leva para onde quer. E se inventar histórias sobre aquele lugar, o estrangeiro vai acreditar, achando que está abafando, conhecendo pontos turísticos. Não é assim? Agora quem mora lá, quem é nativo, não sabe exatamente para onde caminha, para onde que vai, para onde que vem, qual o melhor beco entrar para sair no outro lado, qual o ônibus que você pega para ir lá, como que se caminha aqui dentro, com quem que você fala, qual é a melhor comida. Nos lugares turísticos, os restaurantes, os grandes restaurantes são só para turista. Quem é nativo sabe onde tem comida boa, onde tem comida mais barata. Não é assim. Vocês precisam ser nativos do Espírito. Nativos de Deus, nativos das regiões celestiais. Saber o caminho das coisas, saber a resposta para as coisas, saber por onde andar, para onde ir. É necessário falar a língua do Espírito. Quanto mais você fala a língua do Espírito, mais a realidade do céu te é entregue. Não sejam enganados. Não vivam como ventos soprados de um lado para o outro. Você é filho de Deus. Deus restaurou a linguagem. Agora você precisa usar essa linguagem. Amém? Amém? Eu voltei lá para 1 Coríntios 14. Sabe por que você anda ansioso? Sabe por que você tem ansiedade sobre o futuro, sobre o que vai acontecer, com quem você vai casar, qual faculdade você vai fazer, o que vai ser da tua vida? Sabe por que você é ansioso? Se preocupa tanto com as coisas? O texto responde, lá no 1 Coríntios 14, 13. Diz assim, por isso, quem fala... Não, o de cima, o 12. 1 Coríntios 14, 12. Assim acontece com vocês, vistos que estão ansiosos. Só fica ansioso porque não fala a língua do Espírito. Aí não sabe para onde vai, não sabe aonde entra, não sabe como usa, não sabe quem é.
Agora, quando você começa a falar a língua do Espírito e entrar nela e fluir nela e deixar ela crescer e ter comunhão com o Espírito e cresce nisso, tudo te torna simples. As regiões celestiais, você tem a porta, a chave da porta para entrar na salinha que você quiser. Quanto mais você fala em línguas, mais você acessa as coisas de Deus. E daí ele coloca ali como exemplo que as pessoas estão ansiosas por terem os dons espirituais. Interessante, né? Porque os dons espirituais nos são dados quando a gente recebe o Espírito Santo. Ali no 1 Coríntios 12 vai ter a lista dos dons espirituais. O dia que você foi batizado com o Espírito Santo, ele veio morar em você e ele traz os 9 dons espirituais. Aí você fica ansioso para ter um negócio que você já tem. Que trem mais sem sentido? Você fica ansioso para operar maravilhas, mas o dom de operar maravilhas já está aí. Você fica ansioso para curar. Você fica ansioso para ter palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Está aí. Só você não sabe usar, porque você está falando a linguagem errada. O dom está aí, o instrumento está aí. Vai lá e toca, vai lá e faz. Como? Quanto mais comunhão com o Espírito, mais as coisas se são claras. Precisa edificar, crescer no Espírito. Comunhão com Ele, falando a língua dEle. Amém? Entenderam? Então, quem aqui é batizado com o Espírito Santo, levante a mão. Quem aqui já tem o Espírito Santo? Ora em línguas. Então vocês têm uma missão. A missão é ganhar do Paulo. Coloca lá para mim. Coloca lá para mim. 1 Coríntios 14, 18. Vocês precisam ganhar dele. Olha o que Paulo falou. Eu gosto muito desse versículo, eu uso na maioria das minhas aulas. Paulo falou bem de boas, ó. Dou graças a Deus, sabe por quê? Porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Como é que Paulo sabia que ele falava em línguas mais que os outros? Porque ele não era estrangeiro. Ele entendia o que Deus estava falando. Ele conhecia as coisas do céu. Ele não era enganado. Tanto é que ele escreve a maior parte do Novo Testamento. Ele conhece mais do que todos os outros. Então, se ele conhece mais do que os outros, é porque ele fala em línguas mais que os outros. Então, você que já é batizado com o Espírito, você tem essa missão a partir de hoje. Ganhar do Paulo. Escreva aí do lado da tua Bíblia. Eu preciso ganhar dele. É uma missão particular. Quem aqui é competitivo? Eu tenho que falar em línguas mais do que Paulo, mais do que todo mundo. Os resultados vão aparecer. Quanto mais você fala em línguas, mais você consegue entender as coisas do céu. Você não vai ser enganado em nada. Então, para você que já é batizado, essa é a tua missão. E para você que ainda não é batizado, você também tem uma missão nessa noite. Você tem que querer. A tua missão é mais fácil do que a dos outros, tá? Sou mais boazinha com vocês. Mas o Espírito Santo nos é dado quando a gente pede para o Pai. Você tem que querer. Falar assim: Senhor, eu sou teu filho, me dá do teu Espírito. Senhor, eu sou teu filho, eu quero entender as coisas do céu. Senhor, eu sou teu filho, eu não posso ficar sofrendo com as coisas dessa terra. Eu sou teu filho, eu tenho que entender o significado das palavras, o significado das coisas. Eu sou teu filho, eu preciso entender as coisas. Então me dá do teu Espírito. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Me dá do teu Espírito. E a Bíblia fala assim, que qual filho pedindo pão, o pai vai dar uma pedra? Existe algum? Se os pais de vocês que são maus sabem dar boas coisas para o filho, imagine Deus. Será que Ele não dará o Espírito Santo a quem pedir? Com certeza vai dar. Então eu preciso querer que o Senhor ajuste, acerte a minha linguagem do céu. Entenderam? Amém? Então pode se colocar em pés.
E eu vou convidar você que quer orar em línguas mais do que os outros, que quer começar a entender as coisas do céu, que quer compreender as coisas do céu, que comece a orar em línguas. Orar em línguas não é um negócio que Deus vem e faz na tua boca. É um negócio que você faz a hora que você quer. É uma decisão tua. Deus te entregou a ferramenta, agora use. E também vou convidar você que não tem o Espírito Santo, mas que entendeu que Deus está falando algumas coisas e você não está entendendo. Você que não tem o Espírito Santo, que percebeu que precisa se comunicar no reino espiritual, que precisa entender as coisas de Deus, que precisa compreender as coisas do céu. Eu vou convidar você que quer o Espírito Santo a vir aqui na frente para a gente orar com você. Você que entendeu que necessita de alguém que traduza aquilo que você está falando e que traduza o que Deus está dizendo. Você que entendeu que necessita de alguém que te ajude. Você que entendeu que é estrangeiro para Deus e que tem dito um monte de coisa e Deus não está te entendendo. Você que entendeu que é estrangeiro para Deus, que Deus tem falado um monte de coisa e que você não está entendendo. Sabe você que está perdido? É você. Você que precisa do Espírito Santo. Eu vou convidar você a vir aqui na frente para a gente orar com você enquanto o louvor canta. Amém? Fiquem bem à vontade. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu derramar do Espírito nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por todas as vidas que o Senhor batizou nesse lugar. Muito obrigado, Jesus, pela marca que o Senhor tem nos entregue. Ah, Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem restaurado a nossa linguagem. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos deixa errar. Pai, em nome de Jesus, que essa chama que foi acesa nessa noite nos acompanhe até os nossos lares. Que essa semana, que esse mês, que esse tempo, nós possamos crescer em comunhão contigo. Ah, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que as línguas que nos foram dadas, Senhor, nos façam, Senhor, cada dia mais crescer em Ti. Ah, Deus, acrescenta os dons, que nesse caminhar, Senhor, nós possamos avançar com perseverança. Deus, não nos deixa abandonar, não nos deixa esquecer aquilo que o Senhor tem confiado a nós. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos Te buscar cada dia mais. Deus, em nome de Jesus, coloca a marca sobre esse povo que está nesse lugar, como propriedade exclusiva do Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, que o Teu doce Espírito os conduza em vitória, que a bênção, que a graça, que a paz do Senhor esteja sempre com eles. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos, Senhor, desde já, e também agradecemos pelo Teu favor em nossa direção. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias.